Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para mergulhar no guia do Internews Group para excelência em sala de aula. Sabe, a ideia é explorar juntos aqueles detalhes, aqueles princípios que fazem toda a diferença, que transformam uma aula boa em algo realmente inesquecível para os nossos alunos. Olha só, vamos começar com o nosso ponto de partida, a nossa crença fundamental. É importantíssimo entender desde já que o papel de um instrutor vai muito além de só ensinar. É sobre ser a peça-chave na experiência do aluno. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai conversar aqui parte desse princípio. Então essa nossa jornada para a excelência, ela está dividida em 5 grandes áreas, tá? Pensa nisso como um mapa mesmo, um guia claro, passo a passo, para a gente construir junto uma base bem forte para o nosso crescimento e, claro, para o sucesso em sala de aula. Vamos lá, começando pelo começo, pela base de tudo, a nossa missão. É aqui que a gente vai definir o porquê, o propósito fundamental do nosso papel como instrutor. Ok, mas o que significa ser o líder da sala de aula? Bom, significa que é a gente que assume a responsabilidade, que define o objetivo da aula. A gente não tá ali para seguir o ritmo da turma, não. Pelo contrário, a gente tá lá para guiar, para conduzir todo mundo com propósito em direção ao aprendizado. A direção é nossa. Então, ser esse líder significa, antes de mais nada, garantir que os alunos aprendam. E para isso acontecer, tem alguns pontos-chave. Primeiro, ter um objetivo super claro para cada aula. Segundo, se comunicar com muito cuidado porque as palavras marcam, né? E claro, ter essa consciência da nossa responsabilidade. É a nossa conduta, são as nossas palavras que conectam tudo isso e que, no fim das contas, impactam diretamente se o aluno vai continuar com a gente ou não. Certo. E essa liderança toda precisa de um alicerce, de pilares bem sólidos. É por isso que agora a gente vai falar sobre os nossos padrões de conduta. E olha, eles não são negociáveis, viu? São eles que constroem aquela confiança e aquele respeito que são essenciais dentro da sala de aula. E o primeiro pilar é pontualidade. Pode até parecer uma coisa básica, né? Mas é a primeira e talvez a mais clara demonstração de respeito que a gente pode ter pelo tempo e pelo compromisso do nosso cliente, que é o aluno. E aqui as regras do jogo são bem claras. Todas as aulas começam exatamente na hora, sem exceção. A gente não fica esperando a sala encher, nada disso. Por quê? Simples. Isso estabelece um padrão de respeito e seriedade desde o primeiro segundo. Atraso é visto como desrespeito, quebra a confiança. Cumprir o horário, gente, é parte essencial do nosso combinado com o aluno. Seguindo, vamos falar de apresentação e organização. E olha, isso não tem nada a ver com vaidade, tá? Tem a ver com refletir os altos padrões da nossa instituição. A nossa imagem é, no fim do dia, a imagem do Internews Group. E para isso, temos algumas diretrizes bem específicas. Higiene impecável, perfume discreto, traje profissional sempre limpo, arrumado. A organização tem que estar em tudo, no armário, no espaço de trabalho e até no diário de classe. Ah, e um detalhe, o diário tem que ser impecável. Caneta azul para tudo e caneta vermelha só para notas abaixo de 7. Esse pequeno detalhe já mostra o nível de precisão e padronização que a gente busca em tudo. Agora, dentro da sala de aula, o foco é total no aprendizado. Por isso, algumas coisas são simplesmente proibidas. Uso de celular, nem pensar, nem pelo instrutor, nem pelos alunos. Comer ou beber durante a aula, também não. O objetivo é um só: criar uma atmosfera de foco e respeito mútuo para a gente aproveitar cada minuto. Ok, então a gente já tem a postura profissional correta, certo? A grande pergunta agora é, como é que a gente faz para garantir que a aula seja inesquecível? Não só boa, mas inesquecível. E a resposta, meus amigos, está na preparação. E é isso que nos traz para a nossa terceira parte, o plano de aula perfeito. E já vou adiantar, isso aqui não é uma sugestão, tá? É um processo obrigatório, essencial para a gente entregar a qualidade que a gente promete. Olha só esse processo de planejamento. São 4 passos que realmente transformam uma aula. Primeiro, a gente reflete, pensa em cada detalhe. Depois, a gente esclarece, sabe? Tira as nossas próprias dúvidas primeiro. Não dá para ensinar o que a gente não domina, né? Terceiro, a gente antecipa as possíveis perguntas dos alunos. E por último, a gente personaliza, usando os interesses deles para deixar o conteúdo mais relevante. É aí que a mágica acontece. Beleza? Com um plano de aula perfeito na mão, é hora de entrar em cena. Agora, a gente vai falar sobre a arte de conduzir a aula, de gerenciar a sala e garantir que o aprendizado realmente aconteça.
A regra de ouro aqui é: o ensino é coletivo. A explicação é sempre para a turma toda, nunca um sussurro no ouvido de um aluno só. A voz tem que ser alta, clara, a postura sempre em pé ou num nível acima dos alunos, e isso reforça a nossa liderança. A gente também precisa manter a ordem, claro, e gerenciar conversas paralelas com firmeza. E uma dica de ouro: incentivar os alunos mais avançados a ajudar os colegas. Isso cria uma dinâmica fantástica. E quando o assunto é o relacionamento com os alunos, existem limites muito claros. O que a gente deve fazer? Usar sempre uma linguagem educada, valorizar toda e qualquer pergunta sobre o tema, dar uma atenção especial para aqueles alunos mais tímidos e resolver qualquer problema de comportamento em particular. E o que a gente não deve fazer de jeito nenhum: usar linguagem ofensiva, demonstrar favoritismo, discutir assuntos pessoais e, categoricamente, se envolver em relacionamentos amorosos. Essas regras protegem todo mundo. Bom, chegamos na nossa última parte. Aqui amarra tudo. Vamos falar sobre avaliação e metodologia, sobre como a gente garante o sucesso dos nossos alunos. A nossa avaliação é holística, ou seja, ela é completa. A gente não olha só para a nota da prova, não. A gente olha para o desempenho em aula, para a participação, se as tarefas foram feitas. É uma visão 360 graus mesmo. O que a gente valoriza é o esforço e o progresso, não só o resultado de um dia de prova. E os critérios para aprovação são bem claros e transparentes. Nota mínima 7.0 e pelo menos 80% de frequência. E esses números não são aleatórios, viu? Eles representam o nível de compromisso e de domínio do conteúdo que a gente acredita ser um mínimo necessário para a pessoa ser certificada. E para ninguém ficar para trás, a gente tem um sistema de suporte com os plantões. Temos o RA, que é pago, para quem precisa repor uma falta ou se preparar para a prova. O RP, que é gratuito para aquele aluno esforçado que está com dificuldade. O AP, também gratuito para quem entra numa turma que já começou. E o PV, pago, para quem precisa refazer uma prova. Ou seja, existe suporte para cada necessidade. E para garantir que a qualidade seja sempre a mesma, toda aula nossa segue uma estrutura padrão. Começa com uma introdução teórica, com os conceitos e a aplicação profissional. Depois vem a demonstração prática, passo a passo. Aí os alunos colocam a mão na massa com os exercícios. E para fechar, a gente sempre dá 2 dicas interessantes. Essa estrutura funciona muito bem, transforma teoria em prática. Para a gente ir finalizando, fica aqui uma reflexão importante. O compromisso de cada um com esses princípios é o que constrói o nosso sucesso como um todo. A excelência de um instrutor vira a excelência do Internews Group. E a gente encerra com essa mensagem do nosso coordenador pedagógico, o Márcio Nascimento. É um chamado, um voto de confiança. É a nossa liderança, o nosso profissionalismo e o nosso entusiasmo que vão fazer a diferença. Contamos com vocês. Ótimas aulas e muito sucesso a todos!